Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar sobre O Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald. Essa aqui foi a leitura do mês de dezembro do nosso querido Clube Ponto ou Vírgula e foi a terceira vez que eu li essa obra. Mas é um grande clássico, né, pessoal? A gente sabe que os clássicos eles podem ser lidos, relidos mais de uma vez, que todas as leituras vão trazer novas experiências, novas questões, novas interpretações possíveis, e isso sem dúvida reforçado pelo fato de ter sido uma leitura em conjunto. Então os debates, né, que a gente tem no nosso clube acabam enriquecendo sempre a nossa experiência de leitura, e é por isso que eu gosto bastante de trazer aqui para o canal também os livros que a gente debate lá no clube, porque sempre tem outros pontos de vista, outras coisas que a gente pode pensar sobre a obra. Por se tratar de uma obra de ficção, então eu vou adotar aqui o meu novo formato. Esse primeiro vídeo, uma apresentação geral sobre a história, um pouquinho sobre o autor. E a segunda parte, o segundo vídeo, com mais análises, algumas reflexões e certamente alguns spoilers da obra. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o próprio Fitzgerald. Ele nasceu em 1896 e faleceu em 1940, no dia 21 de dezembro. Então recentemente, coincidentemente, né, a nossa leitura de dezembro foi no mês do aniversário de 80 anos da morte do Fitzgerald. Não foi combinado, acabou sendo uma coincidência mesmo, mas valeu bastante a pena fazer essa leitura. Esse livro aqui ele foi publicado em 1925, mas o Fitzgerald infelizmente não viu o sucesso dessa obra. Ela não foi um sucesso de vendas logo na época do seu lançamento e inclusive ele atribuía essa falta de sucesso ao título, porque ele achava que O Grande Gatsby não era um bom título, era um título médio, mas para ruim. Ele tinha a ideia de chamar o livro de Sob a Vermelha, Branca e Azul, né, as cores da bandeira dos Estados Unidos, mas quando ele mandou isso pro editor, um telegrama pedindo isso, já era tarde demais e saiu com o título Grande Gatsby. Então ele dizia que o sucesso era por causa, a falta de sucesso era por causa do título, mas não tem nada a ver, porque depois, lá na época da Segunda Guerra Mundial, esse livro estourou. Soldados que liam essa obra se identificavam de alguma forma com o tempo narrado aqui, né? Porque a história desse livro vai se passar no verão de 1925. E esses soldados que estavam lá lutando, eles de alguma forma se identificam com a narrativa do narrador aqui, o Nick Carraway, e com a trajetória de vida do próprio Gatsby, com a ideia do sonho americano, do self-made man. Então, de alguma forma, essa identificação promoveu um grande sucesso de vendas do Grande Gatsby só depois, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então, infelizmente, o Fitzgerald não viu o sucesso da sua obra, mas está aqui para a posteridade, né? Fitzgerald é um grande romancista e um grande contista. Ele tem outras histórias bastante famosas, muitas adaptadas para o cinema. Nós temos conhecidos também, bem conhecidos, Suave é a Noite, O Curioso Caso do Benjamin Button. E toda essa obra do Fitzgerald, ela é voltada para esse universo aqui da era do jazz. Então diz que ele é o maior cronista dessa era do jazz, dos anos 20, os anos loucos, né? Então, especialmente essa época da possibilidade desse crescimento como potência econômica e como grande influência cultural, né, como fonte de influência cultural dos Estados Unidos. Então, nesse contexto é que o Fitzgerald vai escrever as suas obras e vai retratar de forma incrível e muito viva todo esse universo da era do jazz, da era do Charleston, né, toda aquela atmosfera. E eu diria que uma coisa que me chama atenção aqui em O Grande Gatsby é quase essa atmosfera onírica, essa coisa do sonho. Parece que realmente a gente está num sonho. É muito legal. Já li 3 vezes essa obra, como eu disse, e eu diria que não foi a última, porque já tenho vontade de reler daqui a um tempo. Porque eu gosto bastante da história e das questões que ele traz aqui. Conforme a gente vai amadurecendo e conhecendo um pouco mais sobre história mesmo, a história dos Estados Unidos, os fatos, tudo daquela época, as leituras se tornam mais ricas por conta desse pano de fundo. Eu vou deixar aqui nos links na descrição do vídeo a entrevista de uma professora da USP sobre essa obra, e ela diz que o romance narrado nessa história ele é apenas uma isca, porque o que realmente o Fitzgerald quis retratar aqui está muito além do romance romântico
retratado nessa obra. Essa edição minha aqui é do selo Penguin, da Companhia das Letras. Eu gosto bastante das edições da Penguin. Tem uma introdução do Tony Tanner, muito boa. Mas eu também gostaria de recomendar a edição da Antofágica. Vou colocar aqui a capa. Eu fiquei com muita vontade de comprar a versão física da Antofágica, capa dura. Tem um prefácio da Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag. Tem mais 3 textos de apoio ao final. Muito bom, me parece muito bonita essa edição. Uma coisa linda para ter na estante. E certamente, sendo um livro que eu quero reler, né, gente? Fiquei com bastante vontade de ter esse livro físico. E essa versão da Antofágica está muito, muito bonita essa edição. Gostei bastante. E a gente estava discutindo no clube, né, que normalmente se diz que a gente tem que desassociar, né, tentar de alguma forma não confundir muito o autor com a sua história, o romancista com o romance. Mas no caso aqui de O Grande Gatsby isso é bem difícil, porque muitos fatos, muitas coisas que acontecem aqui nessa história se basearam na própria história do Fitzgerald, de pessoas que ele conhecia, de fatos da época. Então, o personagem do Jay Gatsby aqui, ele vai aparecer como um rapaz que ajudou um homem lá num acidente marítimo e por isso o homem arrumou roupas para ele, arrumou um emprego para ele, ajudou com que ele subisse na carreira, né? E aqui o próprio Fitzgerald conheceu um rapaz com uma história parecida e ele se inspirou nessa história. O amigo dele lá no clube de golfe, o Fitzgerald também veio do oeste, foi morar no leste, teve que trabalhar, ralar muito para conseguir ficar lá com o pessoal de mais dinheiro. Assim como o narrador dessa história, o Nick Carraway, que nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. E ele, nesse clube de golfe, conheceu esse cara que teve essa história. Ele viu um dono de um iate ali numa situação perigosa, ajudou o dono do iate, e o dono do iate arrumou roupas para ele, deu um emprego para ele. Então ele se inspirou nessa história de ascensão desse conhecido lá do clube de golfe para a criação do personagem do Jay Gatsby. Também aconteceu realmente um escândalo de apostas e corrupção lá na época dos anos 20. E aqui é um personagem secundário, um judeu que trabalha junto com o Gatsby ali. Eu vou falar trabalho entre aspas porque a gente não sabe exatamente o que faz o Gatsby. Do começo ao fim do livro não fica claro qual é a atividade do Jay Gatsby. Então tem esse judeu que fala que teve esse esquema de apostas, que ele conseguiu muito dinheiro assim. E esse esquema de apostas realmente aconteceu na vida real. Então a gente tem essa inspiração. O narrador, o livro é narrado em primeira pessoa pelo Nick Carraway, ele vai morar nessa baía, que tem dois montes, né, o West Egg e East Egg, e ele mora lá numa casinha bem pequenininha do lado da casa, da mansão do Jay Gatsby. Ele conseguiu uma oportunidade incrível para alugar essa casinha por um preço bem baratinho, quando ele foi trabalhar com bolsa de valores em Nova York. Então, a gente vai ver aqui a figura do self-made man na figura do Gatsby, porque ele vai dizer que ele veio do nada, que ele cresceu, né, que ele tinha uma herança, mas que ele perdeu e que ele conseguiu tudo. Ninguém sabe como ele conseguiu tanto dinheiro, porque ele não é do tipo do old money, ele é do new money. E do outro lado a gente vai ter o Nick representando todo esse pessoal querendo ganhar a vida, querendo ganhar um grande dinheiro na bolsa, tudo isso antes do grande crash de 29. Adaptações para o cinema existem várias. Eu assisti a 2 adaptações, a de 1974, dirigida pelo Coppola, e a de 2013, que é a mais conhecida agora, acredito que tem até no Netflix, com Leonardo DiCaprio. Gostei muito das adaptações, elas são bem diferentes. Eu acredito que a de 74 ela é mais fiel no retrato das falas, do que é o livro ali. Mas a de 2013, para mim, ela tem mais essa atmosfera de sonho e de névoa e de ilusão. Talvez pelos efeitos especiais, talvez pelas cores, que o filme é bem colorido, bem brilhante, né? Porque a gente tá falando desse universo das festas lá na mansão do Gatsby. Então o filme de 2013, para mim, ele tem mais essa atmosfera de sonho, até pelos recursos visuais. Tem momentos que, pelo filme, o Nick está escrevendo um livro cujo título é O Grande Gatsby. Isso é diferente, no livro aqui não aparece que ele está escrevendo um livro com esse título, né? Não é falado isso de forma explícita. E no filme isso fica claro. Então tem imagens que aparecem coisas escritas no meio da tela, assim, é uma coisa meio uma névoa, é diferente. A atmosfera do filme de 2013 é diferente, mas eu gostei das 2 adaptações. Achei
Cada uma tem o seu valor, uma por ser mais fiel, assim, a uma coisa mais real, e a outra por retratar de uma forma espetacular essa atmosfera de sonho. Então, sobre o contexto histórico, eu já falei um pouquinho, é isso aí. A história vai se passar em 1925, nesse verão, é o auge daquela possibilidade do dinheiro que vem fácil, do dinheiro que vai fácil, da bolsa, das grandes festas, do Charleston, da loucura dos anos loucos, dos anos 20. Então toda essa atmosfera vai existir aqui. Nós vamos ter a figura do Gatsby representando o New Money, do Self-Made Man, então ele meio que saiu do nada, conseguiu muito dinheiro, ficou milionário, tá lá com uma mansão gigantesca no West Egg. E de outro lado nós vamos ter os representantes do Old Money, que seria o casal formado pelo Tom Buchanan e pela Daisy Buchanan. A Daisy, ela é prima do narrador, do Nick. E o Tom, muito rico, ambos muito ricos, mas é aquele dinheiro herdado de várias gerações, então tem esse confronto. E o interessante é que esse livro aqui ele pode ser considerado um romance realista, na medida em que ele mostra o que é ser americano num dado momento histórico. Então, apesar de toda essa história que nós vamos ter entre os personagens, esse romance romântico, o que importa é essa intenção do autor de mostrar o que é o sonho americano e o que é ser americano nos anos 20, nos anos loucos. Bem, então ele vai trabalhar lá, ele é primo da Daisy e ele vai se envolvendo com essas festas, porque toda hora aquela festa na casa do vizinho, ele vai vendo aquilo. E ele vê que as pessoas vão simplesmente sem convite algum, simplesmente chegam na festa e estão lá. E ele vai conhecendo o Gatsby através das outras pessoas, o que as outras pessoas dizem do Gatsby. E como eu disse, essa atmosfera da ilusão e do sonho, ela existe também em relação à pessoa do próprio Gatsby. Porque parece que ninguém sabe o que ele realmente faz. E o próprio Fitzgerald disse ao seu editor que, depois de tanto escrever, depois de tanto pensar sobre esse livro, ele ainda não conhece o Gatsby. Então, até para o próprio autor, esse personagem tinha a sua aura de mistério. E aqui, pessoal, eu não consigo abandonar essa impressão de que quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, como é o caso aqui do Nick, é difícil a gente confiar 100% nesse narrador, porque afinal de contas, tudo que ele for narrar, tudo que ele vai contar, são as impressões que ele próprio tem. E tudo que a gente conta tem um quê da nossa percepção, tem um quê do que a gente sente a respeito de uma situação. Então, várias cenas aqui ele vai descrever olhares, ele vai descrever intenções. E como que ele sabe, né? Narrando em primeira pessoa. E ainda chama a atenção o fato de que ele se diz muito honesto. Ele insiste nesse fato de que ele é a pessoa mais honesta desse mundo. Então a gente já começa a desconfiar aí, né? Quando ele diz que ele é muito honesto, que ele não julga ninguém, que ele tá lá o isentão, é meio difícil, né? A gente sempre acaba desconfiando um pouquinho desse narrador. Mas conforme ele vai conhecendo um pouco mais do Gatsby, o Gatsby se aproxima dele, ele acaba percebendo que toda essa aproximação se deve ao fato de que o Gatsby está interessado na Daisy. E aí que toda a trama vai se desenrolar, porque o Nick vai se aproximar desse núcleo e vai conhecer um pouco, ou aparentemente, né, vai conhecer um pouco do passado do Gatsby, como que ele conhece a Daisy, da onde que vem aquele amor todo, e essas intrigas entre os personagens, e ele vai se embrenhar nessas histórias pessoais, que são histórias bem complicadas, né? Histórias de traição, histórias aí do passado de ressentimento. Então o Nick vai se meter no meio disso tudo. E ele aqui, a gente conversando lá no nosso clube, ele figura bastante como a figura do agregado. Ele aqui, o Nick, ele é um agregado, quase como lá o José Dias, lá no Dom Casmurro. Só que aqui ele é o agregado que narra a história. E da mesma forma que o José Dias lá em Dom Casmurro, ele tem a sua participação. Ele conduz a história à sua maneira, seja pelos seus atos, seja pelos momentos em que ele se isenta, pelos momentos em que ele não faz nada e fica lá inerte, ele acaba conduzindo os fatos que vão acontecer aqui nessa história. A experiência de leitura desse livro é maravilhosa, a escrita do Fitzgerald é super fluida, eu adoro, né? Já li várias vezes, vou ler mais, eu realmente gosto muito, muito dessa história, gosto bastante desse clima de anos 20 e eu recomendo bastante essa edição aqui, acredito que a da Antofágica também esteja muito maravilhosa, recomendo as duas para vocês. Se você ainda não conhece essa história, ainda não leu esse livro, esta aqui é a apresentação, a primeira parte da minha análise sobre o Grande Gatsby. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te instigado a fazer essa leitura de uma obra tão maravilhosa quanto essa aqui do nosso querido Fitzgerald. Muito obrigado, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal,
curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Vamos falar um pouquinho sobre esta obra aqui também. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.